Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Diários de um Vampiro, Vampiro Híbrido Original. Parte 5. Capítulo 27. 30 de janeiro de 2010. O resto do ano passou suavemente, já que muitos dos problemas que aconteceriam com Mystic Falls na linha do tempo original foram varridos por ações que eu havia tomado antes. A tumba foi aberta cedo e nenhum vampiro escapou dela. Pero nunca foi trancada em primeiro lugar, então Ana não apareceu com seus comparsas para libertar sua mãe. Stefan não caiu do vagão de sangue porque eu já o havia empurrado para fora dele e para um novo que eu havia criado. Com tudo resolvido, quase perdi John Gilbert finalmente voltando para a cidade. Eu teria perdido completamente se não fosse pela rede de segurança que eu tinha colocado em prática pegando seu nome e rosto e me alertando. Ele foi observado quando chegou na casa dos Gilbert e falou com Grayson, apenas para dar meia volta e deixar Mystic Falls imediatamente. Grayson foi gentil o suficiente para me ligar logo depois, como minha compulsão exigiu, e me contar tudo sobre o encontro deles. Quebra de cena. Uma batida forte na porta atraiu Grayson para ela. Ele a abriu e fez uma careta quando encontrou seu irmão do outro lado. Grayson passou os últimos anos fazendo o melhor que pôde para manter John longe de Mystic Falls e Valley Masters, e agora, apesar de tudo isso, aqui estava seu irmão. Ele controlou suas feições e sorriu levemente. John, isso é uma surpresa. Por que você não me avisou que estava vindo para a cidade? John abriu caminho e lançou um olhar exasperado para seu irmão mais velho. Porque você tem me mantido longe, Grayson. Não tenho dúvidas de que se eu tivesse ligado antes, você teria outra desculpa pronta para eu ficar longe de Mystic Falls. Mas agora você precisa de mim. Mystic Falls tem um problema com vampiros. Ele disse a última parte em um sussurro baixo, olhando para as escadas e para a sala de estar. Grayson franze a testa diante disso, imaginando como ele poderia saber disso, mas não o suficiente para saber que Grayson fazia parte daquele problema de vampiros. Do que você está falando? Acho que saberíamos se houvesse um problema de vampiros, John. Ele balança a cabeça e vai até a cozinha para pegar um copo de água. Miranda e as crianças não estão em casa, certo? Grayson balança a cabeça enquanto segue John até a cozinha. Não, estamos sozinhos. John suspira e acena antes de falar em um tom normal. Bom, olha Grayson, você não saberia sobre essa ameaça de vampiros? Ela está em formação há 145 anos. Os vampiros que nossos ancestrais supostamente queimaram em 1864 não foram realmente queimados na igreja. Eles foram enfeitiçados em uma tumba abaixo da igreja e tenho motivos para acreditar que alguém abriu essa tumba recentemente. Grayson levantou uma sobrancelha para isso, perguntando-se em particular quem era a fonte de John, mesmo quando ele respondeu. Você não acha que teríamos mais ataques de animais e desaparecimentos por aqui se esse fosse o caso, John? Mystic Falls nunca foi tão pacífica quanto agora. Até mesmo o crime normal caiu para quase nenhum. A xerife e seus delegados estão muito atentos há um tempo. Como você aprendeu sobre esses supostos vampiros de tumba? John estremeceu com isso, balançando a cabeça. Não é importante. O importante é que eles estão lá fora em algum lugar, e mesmo que estejam escondidos, eles ainda são um perigo muito real para a cidade. Grayson, precisamos reunir o conselho e organizar um evento para atraí-los. Então, usamos o dispositivo Gilbert e derrubamos todos eles, como nossos antepassados fizeram antes de nós. Agora é a vez do velho Gilbert fazer uma careta enquanto balança a cabeça. Não, John, não precisamos fazer nada. A tumba foi aberta e os vampiros lá dentro já foram eliminados. John fica boquiaberto com isso. O quê? Como? Quem abriu então? Como você descobriu sobre isso? Grayson olha seu irmão nos olhos e tenta transmitir total sinceridade no que diz em seguida. Valley Masters. Ele veio para a cidade alguns anos atrás e desde então ele provou ser incrivelmente engenhoso. O conselho do fundador colocou isso em votação, e dado seus recursos e conhecimento do sobrenatural, eles o colocaram no comando anos atrás. John continua boquiaberto. Essa nova revelação é mais chocante que a anterior. No comando? Um estranho foi colocado no comando do conselho do fundador? Grayson, os Gilberts lideraram o conselho nas últimas 3 gerações. Como você pôde simplesmente deixar isso acontecer? Grayson faz uma careta, claramente desconfortável com toda a conversa. Não é algum tipo de dinastia, John. A liderança vai para a pessoa mais capaz. Tínhamos capacidade e conhecimento por causa dos diários e dos dispositivos de Jonathan Gilbert, mas o Sr. Masters é simplesmente mais engenhoso do que eu. Estou feliz em deixar as coisas nas mãos dele. John, não tivemos problemas desde que ele se mudou para a nossa cidade. E parte disso é porque ele toma medidas preventivas com situações como os vampiros da tumba. John parece se debater por vários longos momentos, e Grayson secretamente espera que seu irmão se vire e saia de casa e desta cidade, antes que ela o engula por inteiro. Essas esperanças são frustradas quando John apenas balança a cabeça e muda de tática. Bem, o Sr. Master sabe que os irmãos Salvatore de 145 anos atrás são vampiros agora? Eles também estão de volta à cidade, você sabe. Então você não está tão seguro quanto pensa, Grayson. Grayson suspira lentamente. Vale sabe sobre os Salvatores. Sim, foi ele quem os trouxe à nossa atenção em primeiro lugar. Ambos estão sob controle. Ou você não me ouviu quando eu disse que não houve problemas desde que ele chegou? Não houve problemas desde que eles voltaram também por causa do Sr. Masters. John está franzindo a testa severamente agora, claramente sem saber o que dizer.
Grayson observa cuidadosamente enquanto seus olhos piscam por todo lugar antes de se fixarem em Grayson novamente. Onde está sua antiga aliança de casamento, Grayson? A de verbena. Grayson faz uma careta e sua mão cai para sua nova aliança de casamento, enquanto ele a torce nervosamente. Um acidente, só isso. Você se lembra que eu liguei para você sobre o carro ter caído da ponte? Ele deve ter caído em algum lugar lá embaixo. Não é exatamente recuperável. John acena lentamente, aceitando essa explicação. Bem, você não se importaria em me emprestar um pouco de verbena, certo? Tem sido incrivelmente difícil de encontrar desde que saí de Mystic Falls. Ele ri. Se eu não soubesse melhor, diria que nossa cidade é o único lugar que resta na América que tem isso. Os únicos vendedores que consegui encontrar estavam no exterior por preços incrivelmente caros. Grayson empalideceu um pouco com isso antes de falar lentamente. John, Mystic Falls também não tem mais nenhuma verbena. Todas as plantas de Isaac morreram alguns anos atrás. John piscou para isso, parecendo confuso. E por que você não trouxe algumas sementes? Sim, os vendedores no exterior são caros, mas a segurança da cidade é incrivelmente importante. Grayson não aguentava mais, ele não conseguia ver como isso terminaria com seu irmãozinho satisfeito. Ele se aproximou e agarrou John pelos braços, um pouco de sua força de vampiro vazando enquanto ele olhava nos olhos de John, sabendo que ele estaria usando ou teria ingerido Veran. Em vez de tentar a compulsão, ele se contenta com um apelo sincero. John, você precisa deixar Mystic Falls hoje à noite. Você não está seguro aqui. John fica completamente perplexo com isso, embora pareça estar lentamente juntando as peças. Do que você está falando, Grayson? Grayson engole convulsivamente, a compulsão o impede de dizer algo específico, e no final ele é forçado a apenas balançar a cabeça. Eu não posso dizer. Seus olhos estão selvagens e com ênfase pesada na palavra. Não posso, você só precisa deixar John. Eu não quero que nada aconteça com você, irmão. Grayson solta John e o empurra para trás com um pouco mais de força do que ele precisa. John tropeça, olhos arregalados enquanto encara Grayson por vários longos momentos antes de responder. Eu entendo. Eu não vou te abandonar, Grayson. Eu tenho amigos poderosos. Eu voltarei com ajuda. Grayson balança a cabeça, punhos cerrados ao lado do corpo. Não, John, você precisa correr e nunca mais voltar. Nunca. John apenas dá um sorriso sem entusiasmo, se vira e vai embora. Grayson fica parado como uma pedra por um segundo antes de se mover mecanicamente para o telefone e pegá-lo, descando os números que o conectariam ao único homem com quem ele não queria falar agora. A linha foi atendida contra sua vontade e ele falou, mais uma vez mecanicamente, forçado pela compulsão a explicar que alguém estava conspirando contra o Sr. Masters, tentando atrapalhar seus planos. Quebra de cena. Sorri quando Grayson terminou de detalhar a conversa entre ele e seu irmão. Parece que você tentou muito manter seu irmão longe desse doutor. Ele está claramente derramando lágrimas devido ao quão emocionado sua voz está quando ele responde, por favor, Sr. Masters. Não faça isso. Eu suspiro dramaticamente, Grayson. Eu não farei nada se ele seguir seu conselho e deixar Mystic Falls para nunca mais retornar. Você tem minha palavra. Posso ouvir a raiva em sua voz e é delicioso quando ele responde. Você e eu sabemos que ele não vai. Ele afirma ter amigos poderosos. Presumo que, dada sua perturbadora capacidade de saber o que está por vir, você saiba quem eles são. Ele não vai parar até morrer, vai? Eu sorrio, mesmo que ele não consiga ver. Ah, doutor, você conhece seu irmão melhor do que eu. Dito isso, estou ordenando que você não fale com ninguém sobre a visita dele, sua conversa com ele ou sua conversa comigo. Venha me ver amanhã e conversaremos pessoalmente. Desligo o smartphone antes que Grayson possa me implorar mais, já cansado de sua voz chorosa. Em vez disso, concentro minha atenção no motel na minha frente, onde John Gilbert parou em sua viagem rápida para fora da cidade. Chegando mais perto, pude ouvir sua voz enquanto ele falava ao telefone, parecendo bravo. Compeliu Catherine. Meu próprio irmão está sob o controle de algum vampiro. Pelo jeito que ele agiu, acho que a cidade inteira está sob o controle desse recém-chegado Valley Masters. Sim, foi o que eu disse. O que você quer dizer com você o conhece? Então ele é um vampiro? Bem, ele assumiu o controle de toda Mystic Falls, convenceu todo mundo de que matou os vampiros da tumba e, de alguma forma, tem os salvatores completamente sob controle. Tudo isso sem um único ataque animal ou desaparecimento desde que ele chegou. O que você quer dizer com você o transformou? Então ele é problema seu. Você precisa vir e lidar com ele. Há uma pausa enquanto eu assumo que Catherine o repreende pelo telefone e o lembra quem está no comando e quem é subserviente no relacionamento deles. Ele volta a falar um momento depois, mesmo quando eu paro na frente da porta dele e bato. Tudo bem, tudo bem. Não posso prometer que conseguirei mais o dispositivo Gilbert. Espere, tem alguém na porta. Ele abre a porta depois de deixar o telefone na cama e me encara. Sim? Eu sorrio. Olá, John. Não tivemos a chance de nos conhecer direito. Meu nome é Valley Masters. Tenho certeza que você já ouviu falar de mim. Ele imediatamente tenta empurrar a porta para fechá-la, mas não a soleira em um hotel. Não há necessidade de convite para entrar e eu sou muito mais rápido e muito mais forte do que ele. Ele nunca conseguiu fechar a porta quando eu a abri com força, forçando-o a cambalear para trás, mesmo quando entrei casualmente. Posso ouvir Catherine gritando no telefone, e sei que ela ouviu minha introdução, já que ela está gritando meu nome.
John surge de seu lugar atrás da cama com uma besta carregada de estaca nas mãos e mira antes de atirar em meu coração. Eu desvio facilmente, sem vontade de fazer toda a música e dança com a possibilidade de sobreviver a uma estaca no coração esta noite. Movendo-me em um borrão de velocidade, tiro John de sua arma e envolvo meus dedos em volta de sua garganta. Eu pensei em como usar você, John Gilbert. Pensei no que eu poderia fazer com você, como eu poderia brincar com sua vida. Mas então eu percebi, eu não precisava ou queria. Eu já tenho brinquedos suficientes como está e você é supérfluo. Com essas palavras, John Gilbert cai na inconsciência por falta de oxigênio e eu solto sua garganta, gesticulando para um dos meus lacaios silenciosamente dar zoom e pegá-lo. Ele já tem suas ordens. Sorrindo descontroladamente, eu me abaixo e pego o telefone ainda conectado, trazendo-o ao meu ouvido. Alô? Quem é? A voz de Catherine vem do outro lado e soa exasperada e excitada em vez da raiva que estou ouvindo. Você sabe quem é, Vali. O que diabos você está fazendo em Mystic Falls? Eu rio bem, minha querida. Você me disse o quão importante isso era para você. Em uma das muitas sessões em que você me fez amarrá-la e arrancar todos os seus segredos imundos de você. Você não se lembra? Quase consigo ouvir o tremor em sua voz. Eu lembro. Senti sua falta, Vali. Eu sorrio com isso, feliz em saber que apesar das compulsões que a impedem de se lembrar do meu verdadeiro eu, seu corpo ainda está treinado para reagir à minha voz e ansiar pelo meu toque. Você sabe? Tudo que eu lembro é de você correndo depois de ameaçar me matar. Ela rosna por cima da linha, Vali. Você arruinou outros homens para mim. Quando nos encontrarmos novamente, não tenho certeza se serei capaz de me impedir de rasgar suas roupas e arrebatar seu corpo. Mas não pense que isso lhe dá o direito de arruinar tudo que estou trabalhando para alcançar. O que você fez com John? Eu rio, tão preocupada com sua peça de xadrez, não é, querida? Bem, John vai dar uma voltinha com um dos meus vampiros. Ele está bem agora, mas infelizmente não vai sobreviver à viagem. Um acidente vai resultar em sua morte trágica. Considere isso um cheque, Catherine. Ela parece confusa com isso, cheque? Acabamos de começar a jogar Vali. É preciso mais de um movimento para me colocar em xeque. Eu rio disso. Você é muito lenta para entender, Catherine. Eu jogo esse jogo há 5 anos. Eu tenho sua Pedra da Lua. Eu tenho seu clone. Eu tenho a cidade inteira em minhas mãos. Você já admitiu que quando me vir, você nem será capaz de resistir a mim. Então, de certa forma, eu até tenho você. Tenha muito cuidado, Catherine. Esse não é o tipo de checkmate do qual você escapará. Mais uma vez, quase posso ouvi-la tremer com a ligação enquanto ela se prepara para me responder. Você ficou arrogante para um bebê vampiro, Vali. Vou ter que te dar uma lição quando finalmente chegar na cidade. E eu estou chegando, então é melhor você se preparar. Eu sorrio, estou ansioso por isso. E então desligo, esmagando o telefone de John Gilbert na minha mão e jogando-o no lixo. Ninguém vai investigar sua morte o suficiente para encontrá-lo ou minhas impressões digitais nele. Estou bastante confiante disso. Quebra de cena. Quando Grayson Gilbert entra na minha sala de estar, não perco tempo em enrolar uma mão em volta de sua garganta e empurrá-lo contra a parede. Ele engasga e se debate ineficazmente em meu aperto por alguns momentos antes de eu fixar os olhos nele e iniciar a compulsão. Seu irmão John ficou perturbado e estressado depois da conversa com você. Ele não estava prestando atenção suficiente na estrada e sofreu um acidente que o matou e ao outro motorista. Uma tragédia, mas uma puramente desprovida do sobrenatural porque antes de ele te deixar, você fez questão de dar a ele o anel da ressurreição Gilbert que eu devolvi a você. O corpo dele será recuperado com ele na mão, o que significa que se eu ou qualquer outro ser sobrenatural tivesse a mínima participação em sua morte, ele teria voltado à vida. A morte dele não é nada além de um terrível acidente. Eu expiro antes de terminar a compulsão. Você não vai se lembrar dessa compulsão, e se você começar a duvidar da versão dos eventos que acabei de expor para você, você vai me encontrar e me dizer: você veio aqui hoje porque quer discutir o relacionamento contínuo de Helena com Stefan Salvatore mais uma vez, assim como a paixão que Damon Salvatore desenvolveu por ela. Eu nos borro de volta para o centro da sala e solto Grayson, deixando a compulsão tomar conta enquanto dou um passo para trás e me acomodo em uma cadeira confortável, sorrindo levemente enquanto ele começa a lançar seu discurso de pai superprotetor. Catherine será forçada a adiantar seus planos por causa da minha presença, o que significa que a próxima a aparecer será Isobel. Ou talvez Catherine renuncie a Isobel completamente e venha atrás de mim ela mesma. Só o tempo diria. Capítulo 28. Fevereiro de 2010. Alaric estava sentado no bar em Mystic Falls tomando uma bebida quando alguém se sentou ao lado dele. Ele a ouviu entrar, mas não se virou, e assim não estava preparado quando olhou para a direita e viu sua esposa desaparecida sentada ao seu lado. Isobel sorri. Olá, Rick. É bom ver você. Você parece bem. Alaric poderia ter ficado mais chocado, mais desprevenido se não fosse por tudo que ele aprendeu. Em vez disso, ele se contenta em cerrar o maxilar. O que você está fazendo aqui, Isobel? Isobel apenas sorri e balança a cabeça. A situação toda é claramente um pouco estranha para ela, mas ela está aqui em uma missão. Eu acredito que você conhece minha filha Helena. Eu preciso falar com ela. Ela escreve um número em um guardanapo e se move para entregá-lo a Alaric enquanto fala. Ele bufa, sem fazer nenhum esforço para pegá-lo, mas toma um gole. Por que eu faria qualquer coisa por você? Isobel sorri e se inclina, pressionando o guardanapo contra o peito dele. Porque se você não fizer isso, eu vou começar a matar pessoas.
começando com os amiguinhos de Helena e depois indo para o irmão, mãe e pai dela. Depois disso, eu posso ter que fazer um massacre pela cidade, Alaric. Alaric sorri severamente e finalmente pega o guardanapo. Você terá sua reunião, Isobel. Isobel sorri agradavelmente e se levanta para sair. Eu sabia que você veria do meu jeito, Rick. Você realmente está lindo. Depois que ela sai, Alaric guarda o número e pega seu telefone, ligando para um número totalmente diferente. Ei, é Alaric. Sim, ele vai querer saber sobre isso. Isobel apareceu agora mesmo, como ele disse que aconteceria. Não, ela me ameaçou, mas isso não é o mais importante. O que ele vai se importar é que ela quer se encontrar com Helena. Quebra de cena. No dia seguinte, Jeremy levou seu almoço para fora da escola como sempre fazia, sentando-se em uma mesa e desembrulhando o sanduíche que sua mãe vampira tinha feito para ele. Sim, ainda era uma viagem, mas ele estava se acostumando. Quando alguém pensava em vampiros, pensava em monstros, mas honestamente nem sua mãe nem seu pai pareciam monstruosos. Não houve relatos de pessoas sendo atacadas e comidas. Eles não o machucaram ou a Helena. Ele estava provisoriamente pronto para apenas dizer que o vampirismo era algo totalmente suportável. Enquanto ele contemplava isso, uma sombra caiu sobre sua mesa. Ele olhou para cima e piscou para a mulher incrivelmente gostosa parada diante dele, encarando-o com tanta intensidade, mas também com um olhar semividrado em seus olhos. Outra presença se fez conhecida atrás dele, e ele se virou para encontrar um cowboy. Era a melhor palavra que ele poderia usar para descrever o cara que de repente parecia incrivelmente ameaçador. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um borrão surgiu do nada e Jeremy foi subitamente presenteado com um assento na primeira fila enquanto sua mãe agarrou a futura modelo e o cowboy pelos pescoços e os jogou na mesa até que eles ficassem inconscientes. Os olhos de Jeremy estavam arregalados e ele estava de pé agora, seu reflexo de fuga imediatamente o tirando do banco. Que porra é essa, mãe? Miranda estava ofegante apenas levemente, enquanto olhava para os dois humanos inconscientes e depois para Jeremy. Desculpe, querido, você estava em perigo. Jeremy não consegue deixar de se sentir incrédulo enquanto olha para os chamados perigos. O que do cowboy e da modelo? O que eles iriam fazer? Miranda respira explosivamente. Tem um vampiro na cidade com quem estamos lidando. Ela quer chegar até Helena e você, então ela enviou esses humanos compelidos para sequestrar você para ter vantagem. Felizmente recebi um aviso a tempo e consegui chegar aqui primeiro. Jeremy esfregou a ponta do nariz. Ótimo, então eu fui a isca. Miranda estremece com isso. Olha, que tal irmos almoçar e você pular o resto do dia? Eu prefiro que você fique comigo até que isso seja resolvido, e podemos ir aonde você quiser comer. Jeremy fez uma careta, olhando para seu lanche antes de concordar lentamente. Ótimo. Mystique Grill. Miranda estremece novamente, mas concorda. Tudo bem, vamos lá. Eles deixam os dois humanos inconscientes caídos sobre a mesa, com o almoço parcialmente desempacotado de Jeremy ao lado deles. Quebra de cena. Quando Isobel entrou no grill para a reunião que Alaric tinha marcado, Helena não estava em lugar nenhum. Então ela se sentou e esperou. Deixei-a cozinhar por alguns minutos, esperando que ela olhasse para a porta pelo menos 3 vezes antes de ir até ela e me acomodar na cadeira em frente a ela. Olá, linda. Parece que você precisa de companhia. O desdém com que Isobel olhou para mim quase me fez arruinar todo o ato ali mesmo e cair na gargalhada. Consegui manter o sorriso bajulador no rosto enquanto ela se inclinava sobre a mesa e tentava me obrigar. Eu não quero nada da sua companhia. Você vai se levantar e ir embora agora mesmo. Não consigo me conter. Inclino-me para frente e começo uma compulsão muito mais bem-sucedida. Eu poderia fazer isso. Mas que tal isso em vez disso? Você vai se sentar na cadeira e não se mover 1 centímetro a menos que eu diga. Ah, e nada de falar acima da sua voz interior também. Enquanto ela seguia minhas ordens à risca, seus olhos se arregalaram e ficaram com medo, como eu tinha me acostumado a ver de vampiros que não tinham ideia de quem eu era. Ela falou no tom baixo que eu tinha permitido. O que você fez comigo? Eu levanto uma sobrancelha para isso, vamos lá. Não seja idiota, Isobel. Eu acabei de fazer o que você tentou fazer comigo. Isobel está visivelmente empalidecendo, embora ela já tenha a pele bem clara nesse aspecto. Amy, mas isso é impossível. Eu sorrio maliciosamente, é mesmo? Bem, eu suponho que tenho uma propensão para fazer o impossível. Agora, Isobel, me disseram que você quer se encontrar com meu clone. Por que eu deveria permitir uma coisa dessas? Ela ainda está desequilibrada, e isso fica evidente quando ela gagueja. O quê? Por quê? Interrompi-a com um gesto brusco e falei num tom ácido. Isobel, se você não tem nada a oferecer, sua utilidade está rapidamente chegando ao fim. Finalmente isso chama sua atenção, e ela deixa escapar. Eu tenho Jeremy Gilbert. Seus olhos estão arregalados e ela está ofegante. Ela claramente pretendia usar essa ameaça em Helena, e tem medo que isso tenha pouco efeito em mim. É um medo válido, pois eu apenas sorrio e ergo uma sobrancelha. Ela engole em seco, mas continua de qualquer maneira. Eu quero o dispositivo Gilbert, ou ele morre. Eu rio agora, fazendo-a encolher de volta na cadeira. Ah, entendo. Catherine ainda está tentando se livrar dos vampiros da tumba que ela não sabe que já estão todos mortos. Acho que matei John antes que ele pudesse mencionar o que seu irmão lhe disse. É divertido pensar que você acreditou que poderia convencer Helena a roubar de seus pais em troca da vida de seu irmão, especialmente quando tenho posse de todas as chamadas invenções de Jonathan Gilbert. Faço uma pausa para efeito dramático antes de sorrir maliciosamente. Quanto a você ter Jeremy Gilbert,
Presumo que você esteja falando do mesmo Jeremy Gilbert sentado ali com sua mãe almoçando. A cabeça de Isobel segue para onde estou olhando e ela descobre que o que eu disse é verdade. Ela olha para mim com choque e horror indisfarçáveis e eu apenas sorrio. Ah bem, suponho que é o fim disso. Eu me inclino e mais uma vez a obrigo. Você vai se levantar e sair daqui. Você encontrará Alaric e Damon esperando por você lá fora e você vai deixá-los te levarem embora. Você não vai resistir, você não vai tentar correr. Ela se levanta lentamente e mecanicamente saindo do grill. Olho para Miranda e Jeremy mais uma vez, apenas para encontrar Miranda olhando para trás. Eu sorrio e aceno com a cabeça, e ela engole convulsivamente antes de assentir de volta. Então deixo o grill para trás também, seguindo Isobel. Quebra de cena. Jeremy franze a testa ao ver sua mãe olhando para outra pessoa do outro lado da sala. Vendo-a acenar, ele se vira para ver o Sr. Masters acenando de volta. Ele levanta uma sobrancelha para sua mãe quando sua atenção finalmente retorna para ele. Mãe? O que foi isso? Miranda apenas sorri, escondendo a ansiedade que está sentindo sobre o que acabou de ouvir da melhor forma que pode. O Sr. Masters estava me informando que ele tem nosso problema de vampiros desonestos resolvido. Você poderá ir para a escola amanhã. Jeremy pisca ao ouvir isso. Foi bem rápido, não foi? Miranda sorri de forma tranquilizadora, a compulsão a forçando a recitar a retórica de Vali, mesmo quando por dentro ela estava cambaleando por descobrir que ele matou seu cunhado. O Sr. Masters trabalha muito rápido, Jeremy, e ele investiu bastante na proteção de nossa cidade daqueles que podem querer machucá-la. Jeremy apenas assente, parecendo absorver isso por alguns momentos enquanto come. Eventualmente, porém, ele fala novamente. Sabe, eu descobri há um tempo que vocês estavam mentindo. Vocês realmente não lidaram com o vampiro que transformou o conselho inteiro. Miranda congela diante disso, empalidecendo drasticamente, sem nem conseguir esconder seu horror. O quê? O que você está dizendo, Jeremy? Jeremy apenas dá de ombros antes de apontar o garfo para a mãe. Vocês não foram muito cuidadosos com isso. O vampiro chegou na cidade alguns anos atrás e transformou todos vocês? O Senhor Mestre apareceu 5 anos atrás e em um ano ele estava praticamente comandando as coisas, mesmo que seja principalmente em segundo plano. Eu não sou alheio, mãe. Ele apareceu e transformou todos vocês, não foi? Qual é o objetivo final dele? Por que ele se importa tanto com uma cidade pequena? Miranda parece extremamente preocupada agora enquanto alcança a mesa e pega as mãos de Jeremy nas suas. Jeremy, você tem que me prometer que não fará nada para deixá-lo bravo. Você não pode investigá-lo, você não pode conspirar contra ele. Prometa-me. Jeremy franze a testa, mas concorda lentamente. Ele não fez nada de errado além de deixar todos vocês bem? Por que você tem tanto medo dele, mãe? Miranda engole em seco e se contenta em ceder um pouco na tentativa de impedir que seu filho descubra sobre o controle mental que literalmente a faria entregá-lo se ele se movesse. Contra Vali Masters, ele faz parte de uma antiga família de vampiros, Jeremy. Estou falando de 1000 anos. Eles foram os primeiros, os originais. E a razão pela qual ele está aqui é porque seu irmão mais velho virá para cá em breve e Vali tem preparado nossa cidade para essa chegada. Ele quer nos proteger, Jeremy, acredite. De acordo com Vali, seu irmão não é nem de longe tão gentil quanto ele. Ele diz que ao nos reivindicar, ao assumir o controle, ele está nos colocando sob sua proteção. Jeremy franze a testa ao ouvir isso. Sério? 1000 anos? Não consigo nem imaginar. Miranda sente empaticamente vendo uma abertura. É por isso que você não pode fazer nada que ele possa perceber como ameaçador. Só precisamos resistir à tempestade que se aproxima, e com Vali do nosso lado devemos conseguir. Por favor, prometa que não vai provocá-lo. Jeremy assente lentamente. Tudo bem, mãe. Eu prometo. Miranda sorri sem entusiasmo, mas sabe que quando se separar de Jeremy mais tarde ela ainda será forçada a relatar isso a Vali, assim como que ela ouviu, pois ela já quer contar ao marido. Quebra de cena. Eu levanto uma sobrancelha quando Miranda me liga logo depois de nos vermos. Aceitando a ligação, levo o telefone ao ouvido. Sim, minha querida? Miranda está claramente em lágrimas do outro lado da linha. Sr. M. Masters, Jeremy descobriu a verdade. Ele sabe sobre você. Enquanto você estava falando com Isobel, eu ouvi o que você fez com John. Fico em silêncio por vários longos momentos antes de suspirar explosivamente. Claro que sim. E agora você está ligando porque a compulsão que eu coloco em você está forçando você a me deixar saber que você ou seu filho podem tentar conspirar contra mim. Era uma pergunta retórica, mas Miranda ainda respondeu com um trêmulo sim. Certo, bem, antes de tudo, minhas sinceras desculpas por colocá-la nessa situação, Sra. Gilbert. Você não contará a ninguém o que sabe, se isso já não estiver claro. Você não dará dicas, não tentará orientar ninguém na direção da verdade. Estarei aqui mais tarde esta noite para aliviar esse fardo de suas memórias. Posso ouvi-la engolir convulsivamente em meio às lágrimas enquanto ela pergunta, Jeremy? Eu sorrio. Você verá que não estou muito preocupada com Jeremy, minha querida. Mantenha-o no caminho certo e estreito e você não precisa temer nada de mim em seu nome. Ele não pode exatamente ameaçar nenhum dos meus planos, e você vai garantir que ele nunca o faça, não é? Ela responde com um sim, senhor. E eu sorrio maravilhoso. Vejo você mais tarde hoje à noite. Tá. Desligo o telefone e volto minha atenção para a sala, onde Alaric e Damon estavam de pé sobre uma Isobel derrotada, que estava sentada dócil em uma cadeira. Caminhando até lá, suspirei dramaticamente. Agora, o que fazer com você? Você realmente já viveu mais do que foi útil para mim, não é? A menos que...
Pelas marcas vermelhas em seu rosto, ela tentou implorar para Alaric e Daemon para ajudá-la a escapar, e acabou levando um tapa do marido por isso. Agora ela olhou para mim com alguma esperança, qualquer coisa. O que você quer? Eu sorriu. Você tem uma linha direta com Catherine, não tem? O que eu quero é falar com ela. Me dê seu telefone, agora. Ela assente rapidamente e o oferece, deixando-me arrancá-lo de suas mãos sem uma única reclamação. Abro a lista de últimas chamadas e encontro facilmente o nome de Catherine lá. Pressionando o botão de conexão, sorrio e seguro o telefone no ouvido. Catherine atende no terceiro toque. Isobel? Você não pode ter conseguido o dispositivo tão rápido, então por que está me ligando? Ai, Catherine, não vejo fé alguma em seus subordinados. E se ela tivesse recebido tão cedo? Ela teria ganhado um biscoito por um trabalho bem feito? Há uma longa pausa antes de um rosnado ser emitido do outro lado da linha. Vali, você está realmente começando a me irritar. Eu sorrio maliciosamente, sempre gostando desse lado ardente de Catherine. Sou? Desculpe, sinto que isso é minha culpa. Veja, da última vez que conversamos, esqueci de mencionar que já abri o túmulo sob a igreja e matei todos os vampiros lá dentro. John sabia disso pelo irmão, mas posso ter interrompido a conversa que vocês dois tiveram antes que ele pudesse mencionar. Agora você enviou Isobel direto para minhas mãos sem motivo algum. Minha querida Má. Sua voz é um rosnado agora, Vali. Eu vou te matar se você não parar com essa postura tola. Você esqueceu seu lugar. Tudo que você era um aquecedor de cama e um saco de dinheiro, e isso é tudo que você sempre será. Eu sorrio com isso, que maravilhosamente doloroso da sua parte, minha querida. Você gostaria de falar com Isobel por um momento? Há outra pausa antes que ela finalmente fale, relutante. Ela ainda está viva? Sim, eu faria isso. Eu vou até onde a vampira assustada está sentada e coloco o telefone perto do ouvido dela. Catherine deve ter perguntado como ela foi pega tão rápido, porque a primeira coisa que ela sibila é: ele pode me obrigar, Catherine. Pego o telefone, piscando para Isobel e colocando um dedo nos lábios enquanto ela empalidece e se encolhe no assento. Era exatamente o que eu queria que ela dissesse, mas ela não tinha como saber se tinha acabado de me irritar ou não. Trago o telefone de volta ao ouvido. Bem, isso não foi muito legal da parte dela. Catherine parece perpetuamente irritada agora quando responde. Do que diabos ela está falando, Vali? Ela quis dizer exatamente o que disse, Catherine. Eu a obriguei, e ela não pode escapar de mim por causa disso. Ela nunca teve chance. Catherine está claramente incrédula. Você não pode ter compelido o Vali dela. Você tem apenas um pouco mais de um século de idade. Os únicos vampiros que podem compelir os outros são os originais. Estou magoado, Catherine, que você ainda não tenha conseguido juntar as peças. Klaus nunca lhe contou sobre seu irmão rebelde? Meu nome ainda é o mesmo. Certamente ele mencionou o Vali que abandonou sua família perto do começo de nossos 1000 anos de imortalidade. Agora só há silêncio de Catherine, então continuo com um largo sorriso enquanto os outros 3 ocupantes na sala só podem testemunhar minha viagem de poder. Se você ainda não descobriu, eu o obriguei a acreditar que você me gerou. Eu tranquei suas memórias do nosso verdadeiro tempo juntos antes de você ir embora. Finalmente Catherine fala, se isso for verdade, desbloqueios. Prove e me dê o que quer que você tenha roubado de mim. Ela acha que está me enganando, mas eu só consigo rir em resposta. Você realmente não quer isso, minha querida. Quase posso ouvi-la balançando a cabeça ao telefone. Eu quero mesmo. Se você roubou 120 anos de mim, eu os quero de volta. Suspiro dramaticamente. Muito bem, Catherine, você consegue se lembrar. Ouço o telefone cair no chão enquanto ela desaba diante das minhas palavras, imediatamente começando a soluçar. Fala eventualmente, Caterina querida. Atende o telefone. Há uma confusão quando ela o agarra, e eu viro o meu para o alto-falante um momento antes de sua voz sair, balbuciando desculpas e coisas do tipo por seu comportamento através das lágrimas que estão claramente escorrendo por seu rosto. Os outros na sala parecem incrivelmente perturbados pela mudança completa de personalidade, até mesmo Daemon, que queria essa vingança. Eu sorrio e ignoro as tentativas de desculpas de Catherine. Caterina, acalme-se e me escute. Ela imediatamente fica em silêncio, e eu continuo. Você não tem nada para se desculpar, Caterina. Essa foi minha ideia do começo ao fim, e devo admitir que foi incrivelmente divertido enquanto durou. Agora, eu sei que você está por perto. Você tem 24 horas para chegar a Mystic Falls e entrar no campo de tiro definido para você antes de começar a queimar. Você entendeu? Há uma resposta trêmula do outro lado da linha. Sim, mestre. Eu sorrio e acrescento mais uma coisa. Ah, e Caterina, eu sei que você tem Mason Lockwood na palma da sua mão. Traga-o com você, por favor. Posso ouvir a derrota em sua voz. Sim, senhor. Eu sorrio e desligo na cara dela antes de olhar para os outros na sala, que estão todos me olhando com expressões ilegíveis. Eu apenas sorrio, ela me quer totalmente. Capítulo 29. Caterina chegou no dia seguinte com Mason ao seu lado e tempo de sobra. Eu tinha combinado que Richard me encontraria na minha mansão no início da manhã, e estávamos conversando sem graça na minha sala de estar quando os dois foram escoltados por um dos meus vampiros. Com um sorriso mandei o vampiro embora e gesticulei para Caterina vir. Num piscar de olhos ela estava ao meu lado e eu sorri, minha mão se enroscando em seus cabelos e a puxando para baixo para me encarar. Olá, querida. Sentiu minha falta? Ela fecha os olhos e estremece com a minha voz, ou possivelmente com a proximidade do meu corpo. Sim, mestre.
Mesmo quando eu me achava melhor que você, eu sentia sua falta. Eu rio e a guio para os joelhos, deixando-a se acomodar na frente da minha cadeira e descansar a cabeça contra minha perna enquanto acaricio seus lindos cachos. Verdade seja dita, eu também senti falta dela, do jeito que se sente falta de um animal de estimação afetuoso e ansioso para agradar. Mason, por outro lado, estava observando com raiva crescente. Que porra é essa? Ele finalmente deixou escapar, fazendo seu irmão mais velho franzir a testa em desaprovação, mas eu apenas acenei para Richard e sorri para Mason, que parecia estar a momentos de se lançar em mim. Mason Lockwood, é muito bom finalmente conhecê-lo. Peço desculpas por tudo que você passou por causa de Caterina. E presumo que ela não se preocupou em lhe contar a verdade sobre o motivo pelo qual ela estava trazendo você aqui também. Mason é uma mistura divertida de raiva e confusão neste ponto. Do que você está falando? E pelo amor de Deus, tire as mãos de Caterine. Ela não é um cachorro. Continuo sorrindo e olho para Caterine, levantando uma sobrancelha. Ela responde prontamente para mim. Eu gosto. Ele olha para ela estupefato, sua mente claramente refletindo a mudança completa de personalidade de Caterina. Oh, o quê? Eu suspiro. Caterina, você precisa confessar, querida. Conte a verdade para Mason sobre tudo. Ela realmente recorre a choramingar sobre isso, mas faz o que eu digo, olhando para Mason e explicando, nós nunca estivemos realmente juntos. Eu estava usando você para obter a Pedra da Lua, que eu pensava que ainda estava nas mãos de Lockwood. Eu estava planejando sacrificar você para Klaus para finalmente ganhar um perdão e ganhar minha liberdade. Eu também fui quem desencadeou sua maldição de lobisomem. Eu obriguei aquele seu amigo a atacar vocês até que um de vocês morresse. O choque substituiu a raiva de Mason, embora eu tenha certeza de que ele vai recuperar essa raiva em breve. Aproveito o choque para mandá-lo sentar, e ele o faz com um plop, a boca ainda abrindo e fechando silenciosamente enquanto processa a traição de Caterina. Eu mantenho meu sorriso agradável, como eu disse, peço desculpas por tudo que Caterina fez você passar, Sr. Lockwood. Você pode ter certeza de que eu punirei as indiscrições dela pessoalmente. Com isso, Caterina estremeceu sob minha mão, embora eu não tivesse ideia se era de medo ou excitação. A pobre garota era uma bagunça confusa depois de viver por 120 anos sob meu controle, e depois passar quase 3 décadas sem nem mesmo saber minha verdadeira identidade. Continuei quando ficou claro que Mason não estava falando. Agora, não tenho certeza do que Caterina lhe disse, mas eu tenho a Pedra da Lua. Pretendo quebrar a maldição do Sol e da Lua e tenho todas as peças que preciso para fazer isso, exceto uma, que posso chamar aqui a qualquer momento. Quero lhe oferecer um lugar ao meu lado, o mesmo lugar que seu irmão e seu sobrinho têm. Isso finalmente foi o suficiente para devolver a voz a Mason, que apenas olhou de Richard para mim com incredulidade antes de finalmente balançar a cabeça e me perguntar diretamente, quem é você? Eu sorrio para os vampiros, sou conhecido como mestre. Mas para lobisomens como você e seu irmão, meu nome é Vali. Mason enrijece-se abruptamente com isso, endireitando-se na cadeira e olhando-me com uma hostilidade recém-descoberta. Eu sei quem é o mestre. Já me contaram tudo sobre você. Eu levanto uma sobrancelha, você já? Deixa eu adivinhar, Brad, o alfa da matilha com quem você anda se divertindo na Flórida me contou todo tipo de coisa desagradável sobre mim. Mason Rosna, ele me disse o suficiente. O mestre, o vampiro que tem metade dos lobisomens nas Américas encoleirados e presos para fazer o que ele quer. Você tem cultivado um exército de lobisomens de estimação em vez de nos massacrar completamente por séculos. Mas no final você é como qualquer sanguessuga faminto por poder. Está claro que ele está falando a retórica de outra pessoa e eu sorrio. Brad realmente não pensa muito de mim, não é? Tudo bem, eu também não penso muito dele. Mas Mason, eu me importo com sua opinião sobre mim. Então vamos falar sobre suas preocupações. Começo com a mais fácil. Você diz que eu trato lobisomens como cães, como meus bichinhos de estimação. Mas olhe para a situação em que você se encontra. Quem é que está sentado comigo como um igual, e quem está de joelhos ao meu lado como um bichinho de estimação? Eu gesticulo incisivamente entre ele e Caterina enquanto digo isso, e o vejo franzir a testa com a comparação, então continuo. E você sabe por que esse é o Mason? É porque embora eu tenha realmente me transformado em um vampiro depois de pouco mais de 20 anos como mortal, eu nasci um lobisomem como você e seu irmão. Ele fica surpreso com isso. Isso não é possível. Lobisomens não podem ser transformados. Eu sorrio para isso. Ah, mas eu não fui transformado do jeito normal, Mason. Eu faço parte da família original de vampiros. Foi magia que nos transformou, um elixir e um feitiço nos tornaram os primeiros vampiros. Mas antes de nos tornarmos isso, meu irmão e eu éramos lobisomens. Nós éramos os filhos bastardos do Alfa com quem nossa mãe teve um caso. Quando meu irmão e eu matamos pela primeira vez, a maldição foi ativada e nos tornamos híbridos. Faço uma pausa antes de terminar com, pouco depois disso, nosso padrasto forçou nossa mãe a trancar a parte de nós que era lobo. Mas não antes de nós dois termos experimentado a mudança pelo menos uma vez. Mason, eu sei a dor pela qual você passou. Seu irmão e seu sobrinho também, infelizmente.
Eu quero quebrar a maldição do sol e da lua para os lobisomens, porque isso quebrará minha própria maldição e libertará meu lobo. Posso prometer que uma vez que o ritual esteja completo, cada lobisomem poderá escolher se quer sofrer a dor da transformação novamente. Estou falando do coração o melhor que posso aqui, e posso dizer que isso está afetando Mason, pois ele não tem certeza no que acreditar. Eventualmente, ele se contenta em fazer uma pergunta diferente. O que Catherine quis dizer sobre me sacrificar para Klaus? Quem diabos é Klaus se você é Vali? Eu sorrio feliz em responder a essa pergunta. Klaus é meu irmão mais velho, e o necessário para completar o ritual que quebrará a maldição. Ele é a peça final do quebra-cabeça, aquele que eu chamarei aqui quando tudo estiver no lugar. O que nem Brad nem Catherine lhe disseram é que o ritual não requer apenas a Pedra da Lua e a morte do clone. Ele requer a morte de um lobisomem e um vampiro. Catherine planejou oferecer você como vampiro. Se Brad tivesse descoberto a Pedra da Lua, ele provavelmente teria usado você também, já que você não é uma parte verdadeira de sua matilha. Mason cerrou os dentes e perguntou: o que isso quer dizer? Você é um Lockwood, Mason. Sua matilha é sua família, e os Lockwood são uma família de alfas. Brad sabe que nunca poderia realmente controlar você ou forçá-lo a se submeter à sua vontade. Então ele teria sacrificado você alegremente para destruir a maldição. Eu dou de ombros, teria sido uma decisão fácil para ele tomar, matar um de sua matilha ou matar você, o estranho. Mason está rangendo os dentes neste momento, mas ainda consegue fazer a próxima pergunta. E quem você pretende usar para o sacrifício se não eu? Eu sorrio bem. Eu pensei que Brad seria uma excelente escolha. Durante toda a sua existência, ele caçou vampiros e os torturou pelos crimes dos outros. Ele machucou lobisomens também, aqueles que ficaram do meu lado. Ele nunca vai parar e nunca vai mudar. Ele é o tipo mais perigoso de sociopata Mason. Ele é alguém com uma causa. Mason franze a testa, claramente infeliz com a ideia, mas também ainda em conflito sobre o que eu disse sobre Brad usá-lo para quebrar o sacrifício. Espero pacientemente enquanto Mason reúne seus pensamentos, mas eventualmente ele concorda lentamente. Tudo bem. Brad é o sacrifício. Não posso exatamente impedir você de usá-lo, posso? O que eu quero é o resto do bando dele. Jules e os outros. Quero que você os poupe. Eu suspiro dramaticamente. Você sabe que não posso fazer promessas sobre aquele Mason. Se eles recuarem, se eles se renderem, é claro que eu os pouparei. Mas se eles me atacarem em defesa de seu alfa, o que você pode ter certeza que pelo menos alguns deles farão, não posso prometer que eles não morrerão. Mason realmente me chama para esse blefe, balançando a cabeça. Não, você e eu sabemos que isso não é verdade. Você tem o poder e os recursos para desabilitar todos eles sem matar nenhum deles. É isso que eu quero de você, e eu vou me juntar à sua causa assim como meu irmão. Deixe Jules e o resto viverem. Finjo contemplar isso por vários longos momentos, mas no final do dia, ele está certo. Será brincadeira de criança capturar Brad e todo o seu bando vivos, especialmente se eles caírem desavisados em uma armadilha. Eu sorrio e aceno. Posso prometer isso, Mason, em troca de sua lealdade. Mas você terá que atraí-los aqui para Mystic Falls por mim. Eles não virão por mais nada. Mason acena novamente, ainda relutante, mas posso dizer que ele está a bordo do plano, contanto que eu deixe aqueles com quem ele se importa vivos. Eu sorrio maravilhoso. Tenho certeza de que vocês dois têm muito o que fazer, Richard e Mason. Catherine e eu precisamos conversar também. Vocês dois tenham um bom dia. Um momento depois, Catherine e eu estávamos sozinhos e ela estava virada e desfazendo meu cinto. Eu levantei uma sobrancelha. Ah, essa é uma boa menina. Eu aprecio o entusiasmo, querida. Mas eu não esperava que você sentisse tanto a minha falta. Qual é a sua motivação? Ela cantarola de um jeito delicioso, enquanto ela olha nos meus olhos. Por favor, não me entregue ao mestre Klaus. Pisco para a estranha tangente e franzo a testa para ela. Agora, por que eu faria isso, querida? Você sabe que eu não compartilho meus brinquedos facilmente. Ela estremece. Antes de continuar, você precisa que Klaus mate um vampiro para completar o ritual. Parece adequado me usar. Klaus certamente aprovaria. Eu não quero morrer, mestre. Eu pisco para isso, vendo facilmente como ela pôde chegar a essa conclusão. Afinal, parecia poético para mim a princípio usá-la, mas neste ponto eu apenas gostava de testar sua vontade parcialmente quebrada demais para matá-la. Como um brinquedo, ela desenvolveu algum valor sentimental para mim, assim como meus discípulos ao longo dos séculos. Havia outros que eu estava mais do que disposto a sacrificar em vez de Catherine. Suspirando, abaixei-me e puxei-a para cima. Ela entendeu facilmente e subiu no meu colo, olhando em meus olhos com uma expressão suplicante. Sorriu em resposta e a puxo para perto, tocando meus lábios em sua testa. Querida Catherine, você não tem nada a temer. Eu já tenho um vampiro para sacrificar pelo ritual. Oh, obrigada, mestre. Eu sorrio em resposta e pego um punhado de seu cabelo, antes de beijá-la acaloradamente. Claro, amor, você é minha favorita agora. Eu nunca poderia sacrificá-la para meu irmão quando não preciso. Isobel, por outro lado, é totalmente descartável. Ela congela por apenas um momento antes de continuar buscando seu próprio prazer, mas pergunta cuidadosamente: Isobel? Você ainda não a matou? Eu rio. Oh não, ela ainda está bem viva. A morte dela terá um propósito. Posso ver Catherine visivelmente contemplar se deve ou não implorar pela vida de Isobel.
Também posso ver o momento em que ela entrega Isobel à morte e se concentra novamente em seu próprio prazer. Eu apenas sorrio e sento, deixando-a com isso e aproveitando o entusiasmo que ela está colocando nisso. Quebra de cena. Quando Brad e sua matilha chegaram uma semana depois, eles não eram realmente um desafio para emboscar. No final, para evitar qualquer morte potencial, eu tinha meus próprios lobisomens cercando a pequena matilha e deixei Mason desafiar Brad 1 a 1 pela liderança. Eu nem me incomodei em reservar um tempo para aparecer na pequena reunião, mas eu estava mais do que envolvido em garantir seu sucesso. Mason nunca teve chance de perder contra Brad, não com a magia sutil que minhas bruxas fizeram em Mason e Brad. Essa mesma magia deixou Mason um pouco mais forte, um pouco mais rápido. Havia até um feitiço para aumentar sua confiança. A magia usada em Brad era o oposto, é claro, deixando-o quase imperceptivelmente mais fraco, apenas uma fração mais lento. No final de tudo, Mason trouxe Jules e os outros para minhas forças, e Brad foi espancado e trancado até que fosse necessário. Eu já tinha voltado meus pensamentos para outras coisas, porém, era a hora de levar Elijah para Mystic Falls, junto com seus aliados bruxos. Capítulo 30. Fevereiro de 2010. Damon irrompe no meu escritório com Alaric seguindo atrás. Eles já se acostumaram com o relacionamento aluno-mentor, ao que parece, até ganharam um pouco da amizade que eu lembrava que eles tinham na linha do tempo original. Eu sorrio agradavelmente enquanto Damon se aproxima de mim, os punhos fechando e abrindo. Alguém levou Helena. É claro que ele espera que eu reaja com choque e raiva a essa informação. Meu interesse em Helena se tornou um segredo aberto entre aqueles próximos a ela ao longo dos anos, a ponto de agora Grayson estar convencido de que a única razão pela qual estou na cidade é por causa dela. Ele está quase certo, parte de estar aqui era gostar de brincar com os mortais bobos que eu conhecia da série. Eu apenas levanto uma sobrancelha, e fica claro que essa não é a reação que ele está procurando enquanto ele cerra os dentes. Damon não é nenhum idiota, e ele rapidamente junta as coisas. Você já sabe que ela se foi. Eu sorrio sim, assim como os pais dela. É revelador que você tenha vindo até mim em vez deles primeiro, pois eles teriam dito a você que ela estava bem, ainda em péssimas relações com os pais depois de seduzi-la para longe de Stefan, não é? O maxilar de Damon se apertou, mas ele não se dignou a responder. Então ela está segura? Eu sorrio e me levanto, olhando para o relógio na parede o mais seguro possível. Na verdade, já está na hora de eu começar a ir até o local dela para me preparar. Vocês dois podem vir, mas não têm permissão para interferir no que vai acontecer, a menos que eu deixe. Entendido? Depois de receber acenos de ambos, peguei meu casaco e seguimos nosso caminho. Chegamos e encontramos Rose nos esperando na frente da grande mansão para onde trouxeram Helena. Ela mal olhou para Alaric e Damon, em vez disso sorriu para mim. Mestre, Trevor está lá dentro com o clone. Fizemos o chamado e Elijah está a caminho. Como você ordenou, nem Trevor nem eu falamos com a garota e ela sempre esteve à vista de um de nós. Eu sorrio maravilhoso. Você pode avisar Trevor que cheguei, sutilmente por favor. Estaremos por perto, esperando Elijah aparecer. Você me conhece, querida, eu tenho que ter uma entrada dramática. Rose assente e todos nós entramos na grande mansão, Damon, Alaric e eu indo para uma sala lateral enquanto Rose volta para onde Trevor está mantendo Helena. Leva uma hora de silêncio constrangedor, mas eventualmente Elijah chega e Rose o cumprimenta na porta. A audição aprimorada nos permite ouvir aquela adorável conversa. Elijah falou primeiro, e eu tive que admitir que foi emocionante ouvir sua voz pela primeira vez em 1000 anos. Eu tinha evitado minha família por muito tempo, contente com meus brinquedos. Era hora de interagir com aqueles mais próximos de serem meus iguais mais uma vez. Rose e Marie, tem algum lugar onde possamos conversar? Rose expira lentamente antes de responder, sim. Aqui. Você terá que perdoar a casa. Ah não, o que é um pouco de sujeira? Eu entendo completamente. Os dois vão para outra sala a julgar pelos passos antes de continuar a conversa. Então me diga, Rose, o que lhe dá coragem de entrar em contato comigo depois de todos esses séculos? O tom de Rose é uma mistura divertida de confiança e medo enquanto ela tenta seguir vagamente o roteiro que eu dei a ela e Trevor. Temos algo que vocês querem. Encontramos um clone vivo. Quase consigo ouvir Elijah congelar diante dessa informação antes de finalmente responder. Isso é impossível. A linhagem de Caterina morreu com ela, eu sei disso com certeza. Rose dá de ombros. Bem, os fatos estão errados. Então mostre-a para mim. Eu sei que você é o honrado Elijah, confiável. Preciso da sua palavra. Eu posso ouvir o apelo em sua voz e estou surpreso com o quão boa ela está se saindo nessa parte da atuação. Ela sabe que está perfeitamente segura comigo tão perto, mas ela está conseguindo fazer aterrorizada muito bem de qualquer maneira. Elias faz uma longa pausa, mas finalmente responde. Muito bem, você tem minha palavra de que o perdoarei. Me siga. A conversa deles termina quando Rose leva Elijah para o quarto em que Helena e Trevor estão. Elijah para quando vê Helena, antes de avançar rapidamente. Posso imaginar que ele a esteja estudando atentamente com base na forma como sua frequência cardíaca dispara de medo. Damon está tremendo de antecipação ao meu lado, mas minhas ordens o mantêm no lugar. Eventualmente Elijah dá o veredito. Humano. Isso é impossível. Mas consigo ouvir o momento em que ele decide acreditar, assim como o sorriso em sua voz quando ele olha para Helena e diz, olá. Um momento se passa em que ele está claramente estudando-a antes de finalmente falar novamente. Bem, temos uma longa jornada pela frente, provavelmente deveríamos ir.
Só mais um último negócio e terminamos. Ele se vira para Trevor e Rose e franze a testa levemente enquanto se aproxima de Trevor. Vocês não têm tanto medo de mim quanto eu esperava. Ele diz enquanto se aproxima. Trevor provavelmente está mais calmo do que deveria enquanto fala em tom comedido. Sinto muito pelo que fiz, Elijah. Traí sua confiança e demonstrei deslealdade. Elijah concorda facilmente. Bem, sim, você é o culpado. Eu honro a lealdade de Rose. A sua, porém, provou ser severamente deficiente. Trevor estremece. Peço seu perdão. Posso ouvir o sorriso na voz de Elijah e me aproximo enquanto ele diz, certamente. Quando entro na sala em um borrão de velocidade, a mão de Elijah sobe para arrancar a cabeça de Trevor dos ombros. Em vez disso, ele me encontra lá, minha própria mão segurando seu pulso e o segurando no lugar enquanto Trevor cambaleia para trás, olhos arregalados. Elijah fica ainda mais chocado do que Trevor enquanto me observa, como se tivesse visto um fantasma. Vali? Seu tom é perplexo, até mesmo um pouco entrecortado, enquanto ele me observa. Eu sorrio em resposta, olá irmão. Não pude deixar de notar você tentando quebrar um dos meus brinquedos. Não é legal, Elijah. Ele solta seu braço do meu aperto e franze a testa visivelmente, os olhos passando pelos vampiros na sala antes de voltarem para os meus. Então foi assim que eles desapareceram. Você acolheu Rose e esse traidor e os escondeu da sua família? Eu sorrio e dou de ombros. Eles teriam escapado de todos vocês sem a minha ajuda, tenho certeza. Eles são bem engenhosos. Mas sim, eles vieram correndo para os meus braços e eu não pude fazer nada além de perdoá-los e acolhê-los. Elijah, você precisa reconhecer que Trevor não é nada mais do que uma versão menos bonita e mais jovem de você. Caterina enganou vocês dois para amá-la, e você tem projetado seu ódio por si mesmo por se apaixonar por ela em Trevor por 5 séculos. Elijah olha para mim como se eu fosse louco, não estou projetando nada em ninguém, Vali. Passei 50 anos enfiado numa caixa por causa das ações desse imbecil. Sou devedor disso. Eu suspiro dramaticamente. Bem, agora, esse é um bom ponto, Elijah. Por outro lado, se você matar todos que o decepcionarem, você se tornará mais parecido com Niklaus do que eu pensava. Elijah reage como se tivesse levado um tapa, visivelmente pego de surpresa pela comparação. Ele engole em seco, você sabe o que ele fez então. Franzo a testa para isso, fingindo confusão. Eu observei de longe ao longo dos séculos, sim, observei como ele matou subordinados por falharem com ele. Observei como ele apunhalou você e nossos irmãos repetidamente. É parte da razão pela qual não procurei me juntar à família. Elijah balança a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas não derramadas enquanto ele me olha nos olhos. Ele foi mais longe que aquele Vali. Ele matou todos eles, nossos irmãos. Ele jogou seus caixões no Atlântico. Eles se foram para sempre. Eu fico boquiaberta e secretamente orgulhosa do meu falso ato de choque. Espero que valha a pena. Elijah estava muito perturbado para realmente observar minha reação de qualquer maneira. Enquanto ele continua, eu vou matá-lo, Vali. Tenho um plano para finalmente acabar com ele, e quero que você me ajude a vingar nossa família. Eu aperto seu ombro com minha mão, olhando em seus olhos com determinação ardente. Eu realmente mereço um prêmio por essa atuação. Se o que você diz é verdade, Elijah, eu vou te ajudar. Mas não antes de Klaus completar o ritual e quebrar a maldição para mim. Elijah franze a testa em confusão com isso, e fico chocado ao perceber que Nick nunca disse a nenhum deles que eu era um bastardo como ele. Que coisa estranha para se jogar perto do peito. Um momento depois, Elijah balança a cabeça, está tudo bem para mim. O plano exige que ele complete o ritual. Mas por que você quer que ele quebre a maldição? Eu sorrio, imagino que ele nunca tenha lhe contado, embora eu não consiga imaginar por que não. Eu fui a segunda indiscrição da mãe. Sou tão bastardo quanto ele, e a maldição me afeta também, trancando meu lado lobisomem. A surpresa de Elijah é uma pausa longa o suficiente para Helena finalmente entrar na conversa de onde ela estava encolhida. O quê? O que está acontecendo? Senhor Masters. Damon? Olho para Helena e suspiro. Certo, forcei seus pais a mentirem para você. Ah bem, como eu coloco isso? Chegando até ela, segurei-a frouxamente pelo pescoço e olhei em seus olhos, obrigando-a. Não tenho tempo para explicações, então aqui está o resumo. Transformei seus pais e todo o conselho em vampiros e tomei conta da sua cidade. Você vai aceitar isso como verdade e não terá mais perguntas sobre isso. Você não vai tentar fugir de mim, vai ficar quieta e ser a adolescente normal que você é. Agora vá dormir. Em um momento, Helena estava desabando no sofá atrás dela. Olhei para trás e vi Damon quase apocalíptico e Alaric franzindo a testa ligeiramente. Rose e Trevor não se importavam nem um pouco e Elijah tinha uma sobrancelha levantada. Eu sorrio e dou de ombros, depois de 1000 anos, tenho tão pouca paciência para adolescentes. Damon, leve Helena para casa para mim. Alaric, você pode ir com ele. Damon apareceu e pegou Helena no colo no estilo noiva, mais um olhar sombrio direcionado a mim antes que ele e Alaric fossem embora. Olho para Rose e Trevor em seguida e sorriu. Vocês dois podem voltar para o Chile agora. Obrigada por trazer meu irmão aqui para mim. Os dois concordam e vão embora tão rápido quanto, deixando apenas Elijah e eu. Eu sorrio para ele enquanto começo a andar em direção à porta. Bem, eu tenho o clone, eu tenho a Pedra da Lua, eu tenho um lobisomem e um vampiro. Tudo que resta é trazer Klaus aqui. Vamos? Elijah acena lentamente, ligeiramente cauteloso em minha direção agora, mas ainda disposto a aceitar minha ajuda enquanto me segue. Eu tenho um par de bruxas trabalhando comigo também. Elas podem nos ajudar a garantir que Klaus fique no chão.
Eu paro e sorrio com isso. Ah, sim. As Martins são as bruxas, você quer dizer, sim? Elas foram paradas pelas minhas próprias bruxas a caminho da cidade. Suponho que elas serão úteis, mas prefiro confiar nos meus arquivistas. Sei que posso confiar neles por causa dos juramentos que fizeram. As Martins, por outro lado, desprezam vampiros e só se aliam a você por conveniência. Não é o arranjo mais estável, querido irmão. Ele franze a testa diante disso, prometi a Jonas Martin que ajudaria a resgatar sua filha. Honro minhas promessas, Vali. Concordo em resposta, e estou disposto a honrar isso também. Mas se eles interferirem no que está por vir, eu tomarei uma atitude. Elijah suspira enquanto deixamos a velha mansão decrépita para trás. Muito bem, concordo. Capítulo 31. Uma semana depois, eu tinha reunido todas as pessoas que eram remotamente importantes para um pequeno encontro. Elijah tinha vacilado ao ver Caterina colada ao meu lado, mas tinha ficado quieto sobre isso no momento. Ele nunca foi de fazer uma cena em uma sala lotada. Eu me acomodei em uma cadeira grande e confortável e olhei para todos com um largo sorriso. Então, é hora de seguir em frente. Estamos finalmente preparados para atrair Klaus para a cidade. Damon fala aqui e eu posso dizer que Elijah não gosta do bebê vampiro expressando sua opinião devido à maneira como ele franze a testa levemente. É? Como fazemos isso? Você trouxe Elijah aqui facilmente. Tem mais algum vampiro escondido que Klaus venha correndo pegar? Eu sorrio e olho para Catherine, apenas para ela engolir em seco. Ela fica em silêncio, porém, sabendo que suas palavras não vão me persuadir de um curso que escolhi de uma forma ou de outra. Elijah fala em seguida, certamente uma de suas bruxas poderia enviar uma mensagem para ele e atraí-lo. A chefe do grupo de arquivistas que trouxe para a cidade concorda, afirmando que ela poderia facilmente fazer isso, mas eu apenas balanço a cabeça e aceno com a mão, desdenhosamente. Claro que eles poderiam, mas por que se incomodar? Posso simplesmente mandar uma mensagem para ele. Todos na sala apenas olham para mim por vários longos momentos. Elijah é quem finalmente dá voz ao que todos os outros estão pensando. O quê? Eu sorrio, eu tenho o número dele. Posso mandar uma mensagem e dizer para ele vir para Mystic Falls a qualquer momento. Elijah me lança o olhar mais sério que já vi dele, antes de soltar um suspiro lento e apertar a ponta do nariz. Então faça isso, por favor. Eu rio e tiro meu telefone do bolso, rolando meus contatos até encontrar o número mais novo de Klaus, de apenas uma semana. Clico em mensagens e escrevo uma mensagem rápida antes de clicar em enviar. Pronto. Alaric não consegue evitar falar agora, a curiosidade superando o que quer que o estivesse mantendo em silêncio. O que você mandou para ele? Eu sorrio para a primeira mensagem. Eu mandei, ei, perdedor, ponto. Mais uma vez, todos na sala estão me encarando, exceto Elijah, que está olhando para o teto como se finalmente tivesse percebido que me tornei um troll juvenil nos séculos em que estivemos separados. Continuo sorrindo por mais um momento antes de olhar para o meu telefone e franzir a testa. Nenhuma resposta ainda. Deixe-me tentar de novo. Desta vez eu falo o que estou digitando. Ei, perdedor, ouvi dizer que você tem problemas com o pai. Quer conversar sobre isso? Elijah tem o rosto entre as mãos e todos os outros na sala têm algo entre olhares divertidos e horrorizados em seus rostos. De repente, meu telefone começa a tocar e eu sorrio. Ah, lá está ele. Aceitando a ligação, coloco um dedo nos lábios e coloco o telefone no viva voz. Todos na sala ficam em silêncio enquanto o sotaque inglês de Klaus vem pelo telefone, seu tom mais do que um pouco enfurecido, não sei quem é. Mas você pode começar a correr porque quando eu te encontrar seu sofrimento será bíblico. Não consigo me conter e rio. Irmão, isso é jeito de falar com a família? Klaus fica em silêncio por vários longos momentos antes de finalmente responder. Como você conseguiu esse número, Vali? Eu sorrio enquanto respondo, vamos Klaus, me dê algum crédito. Eu tenho esse número, eu tenho seu número reserva, e eu tenho os números das duas bruxas com quem você está atualmente se divertindo. Madoc e Greta, certo? Ficar de olho em você é um dos meus passatempos favoritos. Tudo que recebo em resposta é um rosnado frustrado de Klaus. Tudo bem. Por que você está me ligando? Mantenho meu tom casual, bem, havia algumas coisas que eu tinha que te contar. Agora vamos ver. Primeiro de tudo, estou um pouco atrasado com isso, mas Mikael está morto. A boca de Elijah se abre e ele cai em uma cadeira próxima com essa revelação em particular, mas ele consegue se conter para não dizer nada. Klaus é um pouco mais verbal enquanto praticamente grita no telefone. O quê? Como? Quando? Eu rio de novo, eu o matei, é claro. Eu não gostei de você tê-lo direcionado para mim. A propósito, irmão, eu sei que você disse a verdade a ele naquela ópera em 1919. Ele me encontrou em 1925 e eu fui forçado a acabar com a vida dele. Tão trágico. Eu praticamente posso ouvir Klaus rangendo os dentes, e eu tenho que acreditar em você? Por que só estou ouvindo sobre isso agora? Bem, não tenho como provar isso para você, embora eu possa lhe mostrar as cinzas dele se quiser. E eu já lhe disse por que você está ouvindo isso agora. Fiquei muito bravo com você por sua parte em mandá-lo atrás de mim. Perdi um grande amigo por sua causa. Meu tom de repreensão claramente o atinge quando ele rosna. Se isso é tudo, Vali, acho melhor passarmos mais 500 anos sem falar um com o outro. Eu paro antes que ele possa desligar o telefone. Ah, mas não é isso, Nick. Tem mais uma coisa. Klaus resmunga ao telefone, então desembucha. Eu sorrio maliciosamente, eu tenho o doppelganger e a pedra da lua. Eu também tenho um lobisomem e um vampiro para sacrificar. Eu pensei que você poderia querer vir com uma ou duas bruxas treinadas para realizar o ritual.
e quebrar essa maldição irritante da qual nós dois estamos tão cansados na semana que vem na lua cheia. Há silêncio absoluto por vários momentos. A sala está quieta, pois todos há muito perderam a capacidade de falar devido à minha audácia e Klaus está claramente perplexo também. Eventualmente ele fala novamente. Onde você está? Eu rio. Oh, um lugarzinho que você talvez conheça muito bem. Mystic Falls te lembra alguma coisa? Afinal, é a cidade construída onde crescemos como mortais há 1000 anos. O tom de Klaus é exasperado quando ele responde, sim, eu conheço a cidade. Estarei lá antes da lua cheia. Eu sorrio largamente maravilhoso. Estou ansioso pela sua chegada, irmão. Tente não matar muitas pessoas no seu caminho até mim. Você verá que estou sendo chamado de Valley Masters ultimamente, minha propriedade fica nos arredores da cidade. Klaus suspira. O nome é um pouco óbvio, não é? Eu rio bem, eu não ia continuar me chamando de Mikaelson quando na verdade nunca fui filho dele, ia? Há uma longa pausa enquanto Klaus percebe a validade daquela declaração e reconhece que ele tem, de fato, usado o nome odiado de seu padrasto vingativo por 1000 anos, apesar do mesmo padrasto fazer o possível para matá-lo. Não, suponho que não. Ele desliga imediatamente depois disso e eu olho para a sala estupefata com um sorriso largo. Ah, eu tenho tão poucas chances de ser o irmãozinho chato. Isso foi divertido. Damon revira os olhos em resposta. O venerado e atemporal mestre em toda a sua glória infantil. Eu rio em resposta, prestes a responder com meu próprio comentário mordaz sobre a propensão de Damon em seduzir garotas adolescentes quando Elijah interrompe. O pai está realmente morto? Eu pisco para isso, desviando o olhar de Damon para onde meu irmão está me encarando com uma estranha mistura de alívio e tristeza. Eu sorrio severamente, sim, Elijah. Mikael veio até mim com a intenção de destruir tudo que eu construí e me matar. Então eu acabei com ele. Elijah parece sem palavras com isso. Então eu me inclino para frente na minha cadeira e olho nos olhos dele do outro lado da sala. Minhas mãos se juntam enquanto meus cotovelos descansam nos meus joelhos e eu falo baixinho no espaço silencioso, fazendo meu melhor tom ameaçador. Você deveria saber, Elijah. Se necessário, eu posso matar todos que estão atualmente nesta sala, até você. Isso não é uma ameaça, apenas uma declaração de fato. Elijah está preso em meu olhar, seu corpo inteiro tenso e suas costas retas, mas lentamente ele concorda. Eu continuo sorrindo desarmadamente e termino com, felizmente para você, estou do seu lado em vez do meu irmão de sangue. Embora possamos apenas compartilhar sangue através de nossa mãe, não deixarei Rebecca, Cole e Finn ficarem sem vingança. Elijah sorri timidamente de volta. E o resto da sala de repente encontra a habilidade de respirar novamente depois do meu momento de conversa casual sobre matar todos eles. Damon sopra ar entre os dentes. Droga, cara, eu retiro o que disse. Você não é infantil, ok? Eu apenas rio me levantando e forçando Caterina a se afastar do braço da cadeira em que eu estava sentado. Vamos, Damon, voltar atrás. Crie coragem em algum momento no próximo século, certo? Saio da sala sem nem dispensar ninguém, Caterina me seguindo o mais rápido que pode, provavelmente esperando que eu quisesse um tempo sozinho. Atrás de mim, ouvi Damon se virar para Alaric. Ele diz isso, mas ele nunca sentiu como é ter alguém fechando a mão em volta do seu coração e então segurando-a no lugar por alguns minutos. Eu sorrio e puxo Caterina para perto enquanto deslizo para um depósito próximo. Não estou com vontade de dormir agora. Capítulo 32. Elijah vem até mim no dia seguinte com uma carranca estampada em seu rosto de desaprovação. Você não me disse que tinha Caterina e também um novo doppelganger. Levanta uma sobrancelha, não foi? Desculpa, Elijah, devo ter esquecido. Elijah suspira, sabendo claramente que não, mas continuando com a conversa, ela é diferente. Imagino que ela tenha ido até você em busca de proteção, como Rosemary e Trevor, mas o que aconteceu depois para mudá-la dessa forma? Eu rio disso. Oh não, Elijah, longe disso, ela começou como minha prisioneira. Eu a encontrei enquanto investigava rumores de algo estranho acontecendo aqui em Mystic Falls em 1864. Ela estava prestes a entregar a Pedra da Lua para um lobisomem Lockwood na época em que a encontrei. Eu quebrei seu pescoço, peguei a Pedra da Lua e prometi libertar os Lockwoods da maldição um dia. Eu sorrio maliciosamente depois disso, passei 12 décadas torcendo Caterina para meus caprichos. A garota que você conhece ainda está lá. Ela só acha difícil ser ela mesma sarcástica e fogosa perto de mim, seu mestre. Elijah olha para mim com certo desdém. Sim, notei o quanto você gosta de seus brinquedos e da deferência que eles têm por você. Eu tive um gostinho disso quando Ravia chegou em Nova Orleans para nos servir em seu nome, mas não percebi o quão profunda era sua necessidade de controle sobre aqueles ao seu redor até agora. Eu sorrio para a farpa pontiaguda. Ah, é por isso que estou feliz que você esteja aqui, Elijah. Você está certo de certa forma, eu exerço um grande grau de controle sobre meus subordinados. Talvez até grande demais. Mas agora você está aqui para me dizer como é. Klaus estará aqui em breve, e eu finalmente terei colegas novamente. É uma experiência bem nova, uma que eu não tinha percebido o quanto sentia falta. Elijah franze a testa, então solte Caterina. Ele diz isso de forma tão simples que não consigo evitar rir de novo. Elijah, eu não tinha ideia de que você se importava tanto, irmão.
As ações de Caterina não o deixaram preso em uma caixa por 50 anos. Como você foi tão rápido em me lembrar quando eu o impedi de matar Trevor? É a beleza dela que a torna mais digna de viver do que Trevor? Elijah aperta o maxilar. Trevor demonstrou falta de lealdade, enquanto Caterina só queria continuar vivendo. Ela não fez juramentos para nós, e você acabou de me dizer que ela passou 120 anos pagando por sua fuga. Estou pronto para perdoá-la, mas Klaus não estará, então seria melhor se ela tivesse ido embora antes que ele chegasse. Eu sorrio para isso, não, ele não vai ficar, vai? Você não precisa se preocupar, Elijah. Não tenho intenção de deixar Klaus brincar com meus brinquedos. Quanto a libertá-la, Caterina querida, por favor, junte-se a nós. Eu chamo a última parte, e num piscar de olhos Caterina está ao meu lado, olhando para Elijah com alguma gratidão. Afinal, ela ouviu cada pedacinho da nossa conversa. Elijah franze a testa por ela estar incluída nessa discussão e olha para mim como se estivesse se perguntando por que a chamei aqui. Eu apenas sorrio e olho para Caterina. Querida, você quer ser livre? Caterina estremece sob meu olhar. Não, mestre, meu lugar é ao seu lado. Elijah abre a boca para dizer algo, mas eu o interrompo com uma mão levantada antes de perguntar a Caterina novamente. Caterina, eu quero a verdade. Você deseja se livrar de mim? Ela choraminga enquanto é forçada a responder honestamente. Eu não sei mais. Antes de você me fazer esquecer e me deixar ir, eu fiz. Mas agora eu provei a vida sem você, e eu não consigo suportar isso. Eu queria não ter que passar cada momento a 100 pés de você por medo da dor, mas eu não consigo imaginar viver longe de você. Eu sou sua enquanto você me quiser. Eu sorrio maliciosamente enquanto olho para Elijah. Ah, bem, meu irmão disse que eu tenho exercido muito controle. Considere a compulsão de alcance levantada, Caterina. Caterina parece chocada e feliz enquanto Elijah apenas balança a cabeça. Seria melhor remover todas as lembranças suas da mente dela e deixá-la voltar a viver sua vida livre de sua influência. Não consigo evitar revirar os olhos antes de olhar para Caterina. O que você acha, querida? Apagar os últimos 150 anos da sua memória? Acha que daria certo? Ela balança a cabeça empaticamente. Não, mestre. Eu sorrio, eu não pensei assim. Me faça graça, Caterina, digamos que eu fiz isso de qualquer maneira. Você acorda como seu antigo eu, perdendo 1 século e meio de tempo. Talvez Elijah esteja lá para ajudar você a se ajustar. Ele diz que você está melhor sem as memórias. Diz que elas iriam te quebrar. O que você faria? Caterina lançou os olhos para Elijah antes de desviar o olhar de nós dois. Eu procuraria uma maneira de matar Elijah temporariamente. Seja com uma adaga ou uma estaca no coração. Eu faria qualquer coisa para remover a compulsão. Suspiro e a puxo para meu colo de repente, acariciando seus cachos afetuosamente. Claro que sim. Caterina Petrova não descansaria até estar inteira novamente, até encontrar o que foi tirado dela, mesmo que isso fosse prejudicial à sua personalidade. Caterina estremeceu sob meu toque, mas se pressionou contra mim, quase se aninhando em minha mão e olhando para qualquer lugar, menos para Elijah, que agora parecia impassível. Eu suspiro e dou um sorriso para Elijah. Que tal, irmão? Uma vez que Klaus for tratado, podemos revisitar a questão da querida Caterina. Agora, deveríamos estar focados em vingar nossos irmãos, você não acha? Depois de um longo momento, Elijah assente e sai do quarto. Eu apenas sorrio enquanto ele vai, e puxo Caterina para mais perto para um beijo ardente. Às vezes era divertido apenas explorar sua boca com minha língua por um tempo, em vez de dobrá-la e possuí-la contra a cadeira, como eu já tinha feito mais de uma vez antes. Quebra de cena. Poucos dias depois, Klaus chega com suas bruxas a tiracolo na minha porta. Mandei quase todo mundo para o lado de fora por enquanto, deixando apenas meus vampiros, Caterina e Helena comigo na minha mansão. Enquanto Klaus e seus companheiros eram escoltados para dentro, eu estava sentada em um sofá com um clone de cada lado, sorrindo maliciosamente. Ele para e franze os lábios enquanto observa a cena diante dele. Helena está vidrada neste momento, parecendo estar sob efeito de drogas bem fortes, pois eu me cansei de suas choramingas há um tempo e lidei com ela por compulsão. Caterina, por outro lado, está muito ciente do olhar de Klaus e está tentando o seu melhor para se encolher de volta no sofá e esperançosamente desaparecer para sempre. Por fim, Klaus olha para mim e sorri levemente. Você não me disse que conseguiu capturar Caterina Petrova também. Nem é meu aniversário, irmão. Eu sorrio maliciosamente em resposta. Bem, agora, quem teve a Pedra da Lua por último? Ela veio com ela quando eu finalmente a rastreei. Levantando uma mão, eu a passo pelos cachos de Caterina, acariciando seu cabelo e a deixando estremecendo ao meu toque. Mas, sério, irmão, ela não é para você. Quem encontra fica com ela diz que eu a peguei primeiro e agora ela é minha. Klaus não parece nada feliz com isso, seus olhos percorrendo a maneira como Caterina parece estar realmente gostando do meu toque. Caterina e eu temos alguns negócios inacabados, Vali. Você faria bem em não ficar no caminho disso. Eu suspiro. Um acordo então, irmão. Você não deve esquecer que eu compartilho da dor que ela causou através de suas ações. Já que eu a encontrei primeiro, eu a fico com ela pela próxima década. Depois disso, nós podemos trocá-la de um lado para o outro até que nós dois sintamos que ela sobreviveu à sua utilidade. Justo. Klaus ainda não parece feliz com o acordo, mas ele concorda lentamente de qualquer maneira. Tudo bem. Embora, pela aparência das coisas, o que você deseja fazer com Caterina seja muito diferente do que eu quero. Mas nós somos imortais, então o que são 10 anos? Só saiba que se ela escapar ou morrer na sua vez, eu ficarei muito bravo com você. Eu sorrio e aceno concordando.
Klaus continua ignorando Caterina completamente e, em vez disso, olhando para Helena e olhando para ela com um sorriso que cresce lentamente maravilhoso. Ouvir aquele coração bater em seu peito, saber que ela é humana e ainda muito útil. Eu quase posso te perdoar por esperar quase 100 anos para me contar sobre a morte de nosso pai, Vali. Eu sorriu em resposta, sim, bem, eu já te perdoei por tê-lo jogado em mim em primeiro lugar sem aviso, então suponho que eu seja o irmão mais magnânimo. Falando em perdão, como estão nossos irmãos? Klaus se vira diante disso, escondendo suas feições de mim sob o pretexto de estudar o ambiente em que estamos enquanto responde. Elijah está no vento, enquanto nossos outros 2 irmãos e nossa querida irmãzinha tiram uma soneca. Eu antes de responder, espero que você saiba que espero que eles sejam desarmados depois que quebrarmos a maldição. Mikael está morto, seremos tudo o que podemos ser novamente. É hora de jogar essas adagas sujas fora, Nick. Nossos pais nos abandonaram, mas nós, que somos seus filhos, não precisamos seguir seus passos. Klaus se vira para mim, franzindo a testa, no entanto, você e eu não somos filhos de Mikael. Nós somos os bastardos. Os outros sempre vão nos desprezar por isso. Talvez fosse melhor se eles continuassem dormindo e trabalhássemos juntos para criar um novo mundo. Um mundo de híbridos. Eu franzo meus lábios com isso, mas posso ver que Klaus não será persuadido por mim aqui e agora, nem desejo envenená-lo contra mim ainda mais neste momento. Eventualmente, eu apenas aceno lentamente, nós discutiremos isso depois que o ritual estiver feito, irmão. Quando nós 2 estivermos inteiros novamente, podemos colocar nossas prioridades em ordem. Eu presumo que suas bruxas estejam prontas para amanhã à noite? Nisso, olho para Madoc e Greta, ambos parecem adequadamente respeitosos comigo, dado meu status como outro híbrido, mas também um pouco ofendidos pela minha clara falta de subserviência ao seu mestre. Klaus fala por eles, sorrindo, mais do que pronto. Espero que você não estivesse mentindo quando disse que tinha o vampiro e o lobisomem prontos para o sacrifício. Não sei onde encontraríamos um lobisomem em cima da hora, se não fosse assim. Eu rio e me levanto, minha mão subindo para agarrar o ombro de Klaus. Oh, não precisa se preocupar, eu cuidei de tudo, irmão. Em pouco tempo estaremos livres de 1000 anos de fraqueza. Klaus responde sorrindo e imitando minha ação. Estou ansioso por isso. Quebra de cena. Logo chegou a hora, o dia seguinte passou voando enquanto as coisas eram preparadas. Eventualmente, todos nós estávamos no local do ritual. Todos os meus vampiros cercaram a grande clareira em que estávamos agora. Elijah e os Martins estavam escondidos em algum lugar entre eles, esperando por sua chance. Greta ajudou Madoc a preparar a cisterna de pedra que conteria o ritual e Klaus ficou ao meu lado enquanto olhávamos para nossos 3 sacrifícios. Helena e Isobel estavam atordoadas pela compulsão, enquanto Brad foi forçado a se ajoelhar e amarrado por mordaça e algemas. Klaus reclamou que tudo não era nem de longe dramático o suficiente. Mas depois que confirmei que círculos gigantes de fogo não eram uma necessidade para o ritual passar com Madoc, vetei qualquer uma das partes teatrais. Isso daria certo e seria simples. Logo, as coisas começaram e depois de entregar a Pedra da Lua para Madoc, consegui um lugar na primeira fila para assistir a maldição sendo desfeita. Enquanto Madoc começava a conjuração, Klaus se aproximou de Brad. Quando chegaram ao ponto certo do ritual, Klaus deu um passo à frente e arrancou o coração de Brad do peito antes de disparar para a cisterna e drenar o órgão sangrento para dentro dela. Todos assistiram com a respiração suspensa enquanto as chamas aumentavam e o ritual alcançava um novo ritmo. Em seguida veio Isobel, sem resistência enquanto Klaus puxava uma estaca de madeira e a enfiava em seu coração inquebrável. Houve menos alarde do que eu me lembrava do show, e eu gostei disso. Nada de choro e lamentação sobre pessoas morrendo e tudo mais, nada de dramas exagerados de Klaus. Tudo estava sendo feito da maneira certa pela primeira vez, e eu podia sentir a maldição começando a se dissipar enquanto a Pedra da Lua a qual ela estava amarrada tinha magia aplicada sobre ela. Finalmente chegou a hora de Helena. Eu a chamei para frente e fui até a cisterna com meu irmão. Como sua mãe biológica, ela não resistiu quando Klaus puxou seu cabelo e se inclinou para morder seu pescoço. Ao mesmo tempo mordi seu pulso, e juntos bebemos o sangue sobrenatural da jovem clone até secar. Não foi nada além de alguns momentos antes que ela morresse. Klaus e eu simultaneamente jogamos seu corpo no chão, nossos olhos eram o preto dourado de um híbrido, nossos 2 conjuntos de presas agora expostos ao luar ofuscante. Estávamos inteiros mais uma vez. Um momento depois, nossos ossos começaram a quebrar enquanto um número incontável de mudanças de lobo suprimidas tentavam se expressar. Para ligar a lua cheia era preciso quebrar todos os ossos do corpo, e era isso que estava acontecendo conosco agora, apenas 1000 vezes. Era um momento em que ambos estaríamos nos aproximando do pico do nosso poder, mas também excepcionalmente vulneráveis por um curto período. Felizmente para mim, eu não tinha inimigos aqui esta noite. Klaus era quem tinha pessoas a temer. Conforme eu me afastava dele e me aproximava do semicírculo protetor que meus vampiros estavam formando para mim, Elijah e os Martins fizeram seus movimentos. Em uma explosão de magia, Jonas Martin colocou um Klaus já fraco de joelhos. Acontece que aneurismas cerebrais repetidos junto com a quebra de todos os ossos do seu corpo não são uma boa combinação. Ao mesmo tempo em que Jonas se movia, Elijah avançou e quebrou o pescoço de Madoc, enquanto Luca lançou o que eu só podia presumir ser algum tipo de feitiço de sono em sua irmã, pois a derrubou quase instantaneamente.
Antes que Klaus pudesse se recuperar do ataque de Jonas e matar a bruxa por sua impertinência, Elijah estava de pé sobre ele. Vi os olhos de Klaus se arregalarem com a aparição do nosso irmão mais velho, vi o jeito como seu olhar vacilou para mim e meus vampiros, notando como não fizemos nada. Elias. Elijah sorriu severamente para Klaus. Olá, irmão. Klaus apenas olhou para ele, fraco demais para se mover, e um momento depois a mão de Elijah atravessou seu peito e se fechou em volta do coração de Klaus. Elijah olhou nos olhos do irmão e falou lentamente enquanto se preparava para retirar o coração do seu lugar de descanso. Em nome da nossa família, Niklaus. Nick interrompeu rapidamente, é claro, falando apressadamente, eu não os enterrei no mar. Seus corpos estão seguros. Elijah fica paralisado, como eu sabia que aconteceria. O quê? Klaus rapidamente tira proveito da pausa em sua execução. Se você me matar, nunca os encontrará, Elijah. Elijah está claramente perdido, pois ele realmente olha para mim, de todas as pessoas, em busca de conselhos. Eu mal consigo falar a essa altura, mas consigo fazê-lo de qualquer maneira, por mais extenuante que seja. Você passou o último milênio com ele, Elijah. Depende de você confiar nele ou não. Klaus volta à conversa, continuando a tentar convencer seu irmão mais velho a não matá-lo. Eu posso levá-lo até eles, Elijah. Eu te dou minha palavra. Depois de mais um longo momento de reflexão, Elijah puxa sua mão livre do peito de Klaus e cambaleia para longe dele. Klaus continua a se mover, rugindo de dor enquanto seus ossos continuam a quebrar. Estou ofegante agora enquanto olho para meus vampiros. Todos vocês devem correr. Esta floresta não estará segura para nenhum de vocês em menos de 1 hora. Tirem as bruxas Martin daqui. Os ditos vampiros reagem imediatamente à ordem, nenhum deles hesitando enquanto reúnem as 3 bruxas e aceleram em direção à relativa segurança da cidade. Elijah recua e observa enquanto Klaus e eu nos transformamos, nosso corpo inteiro se quebrando para mudar para a forma do lobo. Eu capto o olhar de Klaus do outro lado da clareira e sorrio ferozmente, mostrando meus dentes para ele. Ele não retribui o gesto, seu rosto, em vez disso, está cheio de condenação por como eu fiquei do lado de Elijah em vez dele. Alguns momentos depois, nosso olhar compartilhado foi quebrado por nossos corpos se contorcendo de forma não natural. Depois disso, nós dois nos levantamos em nossas 4 patas, a transformação completa. Klaus iniciou as hostilidades, rosnando para mim e se lançando pela clareira em minha direção. Eu estava mais do que pronto para ele, mesmo que ambos não estivéssemos acostumados com os corpos que estávamos usando no momento. Nós nos curamos rápido demais para levar ferimentos sérios enquanto nos dilacerávamos, mordendo, arranhando e batendo um ao outro no chão repetidamente. Não tenho certeza se Elijah ficou por perto o tempo todo, mas sei que Klaus não matou ninguém durante os 2 dias seguintes que passamos presos em combate quase constante, nos separando apenas de vez em quando para procurar uma nova rota de ataque que nos desse uma vantagem. Lutamos e lutamos e lutamos, cobrindo a floresta com sangue híbrido enquanto fazíamos o nosso melhor para nos separar. Mas todas as coisas boas chegam ao fim, assim como nossa luta entusiasmada, quando o segundo dia amanheceu e finalmente começamos a mudar de volta.